Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim falar para vocês algo que eu estou fazendo, gente, assim, que eu gostei, assim, que você cria conhecimento a respeito de Deus, né? É, faz um mês e meio, eu peguei uma gripe muito forte e depois, gente, fiquei com a minha pressão. Subia, descia. Depois deu uma feridinha na minha perna, assim, sabe? Quando acontece tudo ao mesmo tempo. Então, eu fiquei assim, um mês e meio só cuidando da minha saúde, né? E nesse tempo, eu pensei assim, né? Aí eu não tava aí na minha congregação, né? Aí eu pensei assim, gente, vou aproveitar o tempo que eu tenho e vou começar a ler a Bíblia, porque eu sempre quis, né, ler a Bíblia, gente, e não tinha tempo, ou senão eu ficava só mexendo na internet, vendo vida dos outros, né? Que a gente faz às vezes. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que que eu achei assim muito importante. Eu comecei a ler a Bíblia. Mas assim, eu sempre li a Bíblia, mas eu li Atos, eu li Salmos, eu li vários livros da Bíblia, mas eu não comecei a ler ela desde o começo. Então, gente, eu comecei a ler comecei a ler Êxodo, terminei Êxodo, depois, não, minto, comecei a ler Gênesis, né? Depois Êxodo, depois comecei a ler, ai, gente, deixa eu ler, peraí, eu vou ler aqui, tá? Aqui. Depois de Êxodo, não, Gênesis, peraí. Veio Gênesis, gente, é um livro muito assim, tem bastante, acho que muitas páginas, né? Então, gente, o que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, Levítico. Primeiro eu comecei a ler Gênesis, depois comecei a ler Êxodo, depois comecei a ler Levítico, agora eu tô em Números, né? Aí todo dia, quando às vezes eu tenho tempo, eu leio de manhã e à noite. Gente, eu conhecia Deus, né? Porque você conhece ele, né? E, gente, quando eu comecei a ler a Bíblia, parece assim, quando você começa a ler a Bíblia desde o começo, você começa a conhecer Deus. Assim, assim, você começa a conhecer ele, você começa a ler sobre ele, o que ele fazia com o povo dele, né? Que é o povo de Israel. Gente, Deus, tudo que ele faz é nos mínimos detalhes. Olha, a história que eu estava lendo de Êxodo, né? Quando Moisés tirou o povo dele do Egito, a gente acha que conhece as qualidades de Deus, mas a gente não conhece. Então, quando Deus deu a instrução para Moisés, né? Construir a Arca da Aliança, gente, ele fez ela nos mínimos detalhes. O que ele falou para Moisés, né? Primeiro tinha que ter os carpinteiros, depois as pessoas que bordavam, depois os artesãos, aí as pessoas que mexiam com pedras preciosas escreviam nas pedras preciosas, as pessoas que mexiam com pele de animal, as pessoas que mexiam com tingimento de roupa, aí tinha as bordadeiras. Gente, Deus sabe fazer tudo. Assim, eu conhecia Deus, mas eu não sabia dos detalhes, sabe? Mas Deus, ele, como que fala aquelas pessoas que faz tudo nos mínimos detalhes. Por isso, quando Deus vai fazer uma obra na sua vida, ele faz nos mínimos detalhes. Então, gente, o que aconteceu? Eu tô conhecendo Deus, assim, você conhece Deus intimamente, você vê as qualidades dele, você vê que Deus fez o mundo. Eu sabia que Deus tinha feito o mundo, né? Você vê o sol, você vê a lua, você vê o céu, você vê as estrelas, você vê o mar, você vê as árvores, a infinita, tudo que ele fez você vê no mundo, né? Tudo, se você for ver, cada planta tem a sua origem, mas são muitas, né? Cada um com seus mínimos detalhes. Você vê que as folhinhas, cada uma tem um detalhe, gente. Deus é muito detalhista. E às vezes a gente fala assim, eu conheço Deus, mas a gente não conhece, não.
Aí eu falei, Senhor, o Senhor é muito detalhista. Gente, aí o povo, com certeza, o povo do Egito, eles não tinha esses dons, né? Aí Deus, né, deu todos os dons para essas pessoas fazer a arca da aliança, né? A arca da congregação. Então, eu me surpreendi que Deus sabe a arte de bordar, de pintar, de tecer, de até cortina, de fazer a cortina. Gente, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, tudo ele sabe. Então, gente, a gente vive nesse mundo e a gente não lê a Bíblia. O que eu falo? A gente está perdendo tempo de não ler a Bíblia, gente. Então, o que vai acontecer daqui a um tempo? Com certeza, daqui anos, eles vão tirar a Bíblia das pessoas, né? Eles vão querer ter uma religião só e vão tirar a Bíblia de nós. E se você não tiver a Bíblia aqui, ó, na sua mente, você não, nada, tipo assim, quando você estuda a Bíblia, você grava ela na sua mente, né? Se acontecer a perseguição e as pessoas tirarem o livro sagrado da sua casa, e para você não ter conhecimento a respeito de Deus, você vai ter ela aqui, ó, na sua mente. Se você quer conhecer Deus intimamente, começa a ler a Bíblia, gente. Porque nós temos a Bíblia na nossa casa, como enfeite. Mas esse livro aqui, gente, poderoso. Aqui você vai conhecer Deus. E eu tô amando, tô me apaixonando por, assim, eu já amava Deus, mas eu estou apaixonada mais, sabe? Porque eu tô conhecendo Ele. Então, pessoal, tira a Bíblia da sua estante, tira a Bíblia lá do Salmo, sabe? As pessoas ficam achando que colocar a Bíblia no Salmo 91, deixar lá, você vai ser protegido. Eu acho que a proteção você tem que pedir para Deus, né? E ler as escrituras. Quer conhecer Deus? Leia a escritura, gente. Quanto mais eu tô lendo, mais eu quero ler, mais eu quero ler, mais eu quero conhecer Deus, sabe? Então Deus quer que a gente conheça Ele. Hoje você tá aqui nesse mundo, mas amanhã você pode não estar. E lembrando, né, gente, que Jesus está voltando. As pessoas, elas acham que Jesus não vai voltar. O que eu vejo pessoas que estão solteiras. Eu não quero que Jesus volte agora, porque eu quero casar, quero ter meus filhos. Gente, se Jesus voltar, ele não quer saber se você quer casar, se você ainda vai ter seus filhos. Ele não quer saber o que você tem para viver aqui nesse mundo. Se ele tiver que vir amanhã, ele vai vir amanhã. Se você não se preparar para receber Jesus, gente, a gente vai ficar. E quem ficar, eu não sei o que vai acontecer nesse mundo não, gente. Você já viu, gente, essa enchente aí que aconteceu aí no Rio Grande do Sul? Jesus disse que ia ter sinais, né? Aquela guerra em Israel. Você não vê que como que fala? Israel estava lutando, né? Com aqueles terroristas. Agora já tem outro país querendo lutar com Israel, gente. Jesus disse que antes dele voltar ia ter rumores de guerra, ia ter guerra. Você vê essas enchentes aí, isso é sinal da volta de Jesus. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar amanhã. Você querendo ou não, Jesus vai voltar. E as pessoas não estão nem aí. Então, eu falo assim, gente, que a Bíblia é o nosso conhecimento. Você quer conhecer Deus intimamente? Começa a ler a Bíblia. Eu sou, como fala? Há 14 anos, né, que eu sigo a Cristo, mas nunca tinha começado a ler a Bíblia, assim, desde o começo. Depois de 14 anos, eu decidi ler a Bíblia. Aconteceu um monte de coisa comigo para mim ter tempo para me ler as Escrituras. E eu não conhecia Deus como eu conheço. Eu comecei a conhecer Deus intimamente, gente. E a gente fala assim, gente, que Deus é esse que sabe? Deus sabe, ele deu, assim, dons para as pessoas tecer, pintar, escrever em pedras preciosas. Deus é engenheiro, Deus é arquiteto, Deus é artesão, Deus é, como que fala? Deus é tudo. O próprio Jesus foi um carpinteiro, gente. Gente, o que eu falo para vocês? A gente querendo ou não, Jesus está voltando. E para a gente começar
conhecer mais a Deus, nós temos que começar a ler o livro a Bíblia. Ó, você tá vendo esse papelzinho aqui, ó? Peraí. Esse papelzinho aqui, ó, é onde eu deixo, quando eu tô lendo uma página, eu não leio mais, eu deixo esse papelzinho aí, esse papelzinho eu sei. Aí eu deixo ele, né, aí eu vejo onde eu parei. E agora eu tô em números, né? Eu acho que falta umas 20 páginas, frente e verso, para me terminar números, né? E aí eu vou para Deuteronômio, né? Então, gente, mas eu tô amando ler a Bíblia e eu tô adquirindo mais conhecimento, sabe? Então, leia a Bíblia, tira ela da sua estante, porque daqui a pouco ela não vai estar na sua estante. E se você não tiver ela aqui na sua mente, eu não sei o que vai ser de você, o que vai ser de nós se nós não lermos a Bíblia. Então, como se diz, se eu não vier aqui falar para vocês, Jesus vai cobrar de mim. Se eu não vim falar de Jesus para você, Jesus vai cobrar de mim. Se você não falar de Jesus para quem não conhece, Jesus vai cobrar de você. Porque os apóstolos de Jesus foi missionário. Paulo era matador de cristão. Paulo era perseguidor de cristão, passou a converter os cristãos para Jesus. Então, chegou a hora, o momento da gente começar a estudar, a ler a Bíblia, a ser missionários, tirar um tempo para falar de Jesus. Vocês que têm canal aqui no YouTube, aqui no Kawaii, no TikTok, aproveita esse espaço que vocês têm para falar de Jesus, porque talvez 10 mil pessoas, 20 milhões de pessoas vão ouvir a nossa mensagem, e aí Jesus vai amar que a gente somos missionários, né? Falar dele. Então, se eu não falar dele, os anjos vai descer e vai falar, e as pedras vai falar por mim. Então, fica com Deus e tira a Bíblia da sua estante, tira do Salmo 91, começa a ler ela desde o começo. É isso que Jesus quer de nós. E lembre-se, Jesus está voltando. A gente queira ou não, ele vai voltar. E ele está vindo nos buscar. E se a gente não começar a voltar para Cristo, poucas pessoas vão subir, que nem todo mundo vai subir. Porque ninguém tá nem aí, né? A gente está vivendo, o nosso mundo está no tempo de Noé. Noé construindo a arca, e o povo rindo, o povo bebendo, o povo falando que Noé era louco, né? E Noé quando Noé terminou a arca, mesmo, gente, eu falo assim, será que aquele povo estava cego? Porque todos os animais, gente, entrou na arca de 2 em 2. O leão e a leoa, né? O boi e a vaca, gente. O pato e a pata. Todo mundo entrando de fileirinha, gente. Parece que o povo estava cego pelo pecado mesmo, né, gente? Porque se fosse hoje, eu acho que a maioria das pessoas ia entrar na arca junto com Noé. Mas eu creio que quando Jesus voltar, né? Muita gente vai subir com Cristo, né? E a cidade que Jesus construiu para a gente já está pronta para nos receber. Só basta a gente querer, né? Então essa é a minha mensagem para vocês. Fique com Deus.